Oferecimento: Empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Ativa Atacado. Compre nas lojas de Londrina, no site e no WhatsApp se preferir. 43999117387. Conheça os nossos produtos. Quinta-feira, 24 de agosto de 2023, estamos em comemoração. Hoje a igreja se veste com as cores do martírio para celebrar São Bartolomeu Apóstolo. E hoje quero mandar aquele super abraço para as empresas que colaboram com o nosso Evangelho do Dia. Também Marcela, do Distrito Federal, Roger Santos, de Goiânia, Goiás, Márcio Mendes, de Osasco, São Paulo, e para todos vocês que gentilmente escutam o nosso podcast e compartilham, espalham a boa nova. Por todos vocês também, as orações de hoje. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, fortalecei em nós aquela fé que levou São Bartolomeu a seguir de coração o vosso Filho. E fazei que pelas preces do apóstolo a vossa igreja se torne sacramento da salvação para todos os povos. Amém. João, capítulo 1, versículos de 45 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para a Galileia, encontrou Filipe e o chamou dizendo: segue-me. O propósito do chamado é sempre o mesmo: seguir Jesus. Os primeiros cristãos tentaram manter os nomes, dos primeiros discípulos, e de alguns até mantiveram o sobrenome e o nome do local de origem. Filipe, André e Pedro eram de Betsaida, João capítulo 1, versículo 44. Natanael era de Caná. Hoje muitos esquecem os nomes das pessoas que estiveram na origem de suas comunidades. Lembrar nomes e pessoas é uma forma de manter a própria identidade. Filipe encontra Natanael e fala com ele sobre Jesus. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, Jesus, filho de José de Nazaré. Jesus é aquele a quem se refere toda a história do Antigo Testamento. E Natanael pergunta: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Provavelmente na sua pergunta está também a rivalidade que existia entre as pequenas aldeias da mesma região, Caná e Nazaré, que eram aldeias muito vizinhas, muito pertinhas uma da outra. Além disso, segundo o ensino oficial dos escribas, o Messias teria vindo de Belém da Judéia. Ele não poderia ter vindo de Nazaré da Galileia, João capítulo 7. André dá a mesma resposta que Jesus havia dado aos outros dois discípulos:
Venham e vejam por vocês mesmos. Não é impondo, mas é vendo que as pessoas se convencem. Novamente o mesmo caminho: encontrar, experimentar, compartilhar, testemunhar, levar Jesus. Jesus vê Natanael e diz: aqui está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E ainda afirma que já o conhecia quando estava debaixo da figueira. Como Natanael poderia ser um verdadeiro israelita se não aceitasse Jesus como Messias? Natanael estava debaixo da figueira. A figueira era o símbolo de Israel. Miqueias capítulo 4, Zacarias capítulo 3, 1 Reis capítulo 5. Israelita autêntico é aquele que sabe se desfazer de suas próprias ideias quando percebe que não estão de acordo com o projeto de Deus. Um israelita que não está disposto a fazer esta conversão não é autêntico e nem honesto. Natanael é autêntico. Ele estava esperando pelo Messias de acordo com o ensino oficial da época. Por isso, no início, não aceitou o Messias vindo de Nazaré. Mas o encontro com Jesus o ajudou a entender que o plano de Deus nem sempre é o que as pessoas imaginam ou querem que seja. Ele reconhece seu engano, muda de ideia, aceita Jesus como Messias e confessa: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. A confissão de Natanael é apenas o começo. Quem for fiel verá o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele experimentará que Jesus é o novo elo entre Deus e nós, seres humanos. Na verdade, como está em Gênesis, capítulo 28, é o sonho de Jacó se tornando realidade. E aí fica a pergunta para nós, caro ouvinte: quem nos convence de fato? Quem muda as nossas ideias? Os amigos, a internet, as séries que assistimos ou a palavra de Deus meditada e vivida? São Bartolomeu, o verdadeiro israelita. Sobre São Bartolomeu, ou Natanael, como diz a escritura de hoje, tudo o que sabemos sobre a sua vida vem dos textos bíblicos, especialmente do Evangelho de São João. Bartolomeu era um pescador de Caná, mas conhecia bem Nazaré, situada a apenas 8 quilômetros de distância, mas não confiava naqueles montanheses. Por isso, era um pouco cético quando seu amigo Filipe lhe falou sobre Jesus. Mas ele lhe respondeu simplesmente: venha e veja. Assim Bartolomeu foi, e logo que Jesus o viu, lhe demonstrou ter uma confiança sem precedentes. Finalmente, um israelita sincero. No Evangelho, ele é chamado, como eu disse, de Natanael. Em hebraico, a palavra bar, que quer dizer filho, e tolmai, que significa agricultor. Por isso, os historiadores são unânimes em afirmar que Bartolomeu, Natanael, trata-se de uma só pessoa. No primeiro encontro com Jesus, Bartolomeu era cético e às vezes irônico com relação às coisas de Deus. Ele era um homem concreto, apegado à tradição e que meditava diariamente a Bíblia, conforme a lei exigia. Contudo, depois de toda aquela desconfiança e adesão de Bartolomeu a Jesus, foi total. Vós sois o Rei de Israel, exclamou. Depois de convertido, tornou-se um dos apóstolos mais ativos e presentes na vida pública de Jesus. A melhor descrição que temos de Bartolomeu foi feita pelo próprio Mestre. Aqui está em verdadeiro israelita, no qual não há fingimento. Devido à sua origem, presume-se que Bartolomeu podia estar presente nas bodas de Caná, palco do primeiro milagre de Jesus, mas não há provas nos textos. Após a morte de Jesus, sabemos quais apóstolos estavam reunidos em oração no cenáculo, porque os Atos dos Apóstolos mostram uma lista precisa de nomes. Entre eles, também estava Bartolomeu. O que este apóstolo fez depois não se sabe historicamente, mas parece que foi pregar a palavra em várias regiões do Oriente, da Mesopotâmia, à Índia. Realizou milagres e curas até chegar à Armênia. Ali, além de converter a população de 12 cidades,
conseguiu até evangelizar o rei Polímio e também a sua esposa, causando ira entre os sacerdotes das divindades locais. Astiage, irmão do rei Polímio, convencido dos próprios sacerdotes, mandou condená-lo à morte. Seu martírio ocorreu em Albanópolis, por volta do ano 68. Ao longo dos séculos, depois de milhares de peripécias, suas relíquias chegaram a Roma, graças à mediação do imperador Otão III, onde descansam na basílica a ele dedicada na ilha Tiberina. A igreja comemora São Bartolomeu Apóstolo no dia de sua morte. Ele se tornou modelo para quem se deixa conduzir pelo outro ao Senhor Jesus Cristo. A grande testemunha do ressuscitado, rogamos que nos torne testemunhas da vida de Cristo hoje, que Ele seja amado, adorado e acolhido acima de tudo e de todos. A partir da nossa vida, todos vejam que Ele vive e reina para sempre. Amém. Por intercessão de São Bartolomeu, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Ótima quinta-feira para você e também para toda a sua família. Até amanhã.